eu sou a professora Rosiane e hoje nós iremos falar de música na aula de história. A música tem o poder de emocionar, de fazer sorrir ou chorar, mas tem o poder também de encantar e conquistar. A utilização da música pelo professor de história como uma ferramenta para ampliar o conhecimento dos alunos sobre os períodos estudados é uma metodologia bastante interessante, considerando que a música tem um papel extremamente importante no contexto histórico. Para utilizar adequadamente a música no ensino de história, é necessário conhecer pelo menos as principais características dos períodos da história da música, para que possamos fazer devida correlação com o assunto que ele esteja sendo trabalhado. Assim, o aluno poderá entender melhor que determinado estilo artístico fez parte aí da vida daquele grupo. Ou seja, que cada época existiu um público específico de pessoas. É importante também discutir com os alunos sobre as diversas funções da música, fazendo com que este aluno perceba e compreenda que a letra de uma música pode falar de política, religião, economia e assim sucessivamente. Eu tenho então aqui 10 músicas para nós trabalharmos alguns conteúdos na nossa aula de história. Isso mesmo! A primeira música a ser trabalhada é Sorriso Negro. Ela pode ser explorada aí com o conteúdo continente africano. A música, a nossa maravilhosa Dona Ivone Lara já cantou que o negro é a raiz da liberdade, em Sorriso Negro, que foi lançada em 1981. É uma exaltação à negritude, composta por Adilson Barbado e Jorge Portela. O samba é indissociável de Dona Ivone Lara. A música foi gravada antologicamente por ela. Este samba traz a afirmação da identidade e da cultura negra. Para se sentir esse poder transformador do samba, não poderíamos então deixar de trazer Dona Ivone Lara. A segunda música a ser trabalhada é Inclassificáveis, de Arnaldo Antunes. O conteúdo pode ser abordada a formação do povo brasileiro ou Brasil Colônia. A música trata de um tema muito conhecido de todos nós, a formação do povo brasileiro. A análise clássica sobre este tema é de que somos uma nação formada por índios nativos, portugueses colonizadores brancos que invadiram esta terra em 1500 e africanos negros vieram como escravizados pelos portugueses lá por volta de 1530. Já na primeira estrofe, o autor coloca em xeque tal argumento que preto, que branco, que índio, que branco, que índio, que preto, que índio, que preto, que branco, que. Então, essa música é uma dica muito interessante para as nossas aulas. A terceira música a ser trabalhada era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Essa música pode ser abordada no conteúdo Guerra do Vietnã. A música era um garoto que, como eu, nos apresenta a sua letra, assim, um contexto histórico marcante para a história dos Estados Unidos da América. A Guerra do Vietnã levou muitos jovens norte-americanos para lutarem numa guerra que eles nem mesmo sabiam por quê. Então, a música, ela traz uns trechos muito relevantes para estudar essa temática. A quarta música a ser trabalhada, O Brasil Já Vai à Guerra. O conteúdo abordado pode ser aí o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Essa música foi composta por Juca Chaves, é uma modinha de 1956. Quando o Juca Chaves observou o seguinte episódio, que o governo federal comprou da Grã-Bretanha um porta-aviões de segunda mão que recebeu aí o nome de Minas Gerais. O navio, julgado essencial pelos militares para a proteção da costa brasileira, causou uma
intensa disputa entre a Marinha e a Aeronáutica para saber quem controlaria aí o porta-aviões. Além disso, houve fortes críticas ao preço do navio, considerado altíssimo pela oposição ao governo do presidente Juscelino Kubitschek. Tudo isso deu um farto material para o compositor e cantor Juca Chaves, que começava a se destacar no cenário musical brasileiro compondo a modinha sátrica Brasil já vai à guerra, que logo caiu aí no gosto do povo. Quinta música, Mulheres de Atenas. O conteúdo explorado é a Grécia Antiga. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que Chico Buarque compôs a música Mulheres de Atenas no ano aí de 1976, durante o período do regime militar. Portanto, ele não tinha a liberdade de expressão que temos hoje. Portanto, embora em toda a música o autor conclame as pessoas a imitarem o exemplo das mulheres de Atenas, ela está, na verdade, fazendo uma crítica. Ele está mostrando que naquele momento vivíamos em uma sociedade patriarcal em que a mulher não tinha voz nem direito. A sexta música é Lampião, Rei do Cangaço. Pode ser aí trabalhada no conteúdo O Cangaço. A música é de Zé Tapera e Teodoro, da década de 1970. A letra dessa música retrata a vida de Lampião e dá ênfase aí a todo o contexto histórico da vida desse cangaceiro lá no cangaço. A sétima música a ser trabalhada é Um Índio, que pode ser abordada no conteúdo Os Indígenas no Brasil Colônia. O Índio foi produzida aí por Caetano Veloso. A história dessa música é interessante. Conta que na década de 70 haviam disputas no norte do Brasil que ganharam as manchetes dos jornais. Os conflitos entre índios e agricultores agravaram-se, terminando em muitos casos com diversas mortes de ambos os lados. Nesta mesma década, o compositor Caetano Veloso escreve, então, um de seus maiores sucessos, que é essa música, Um Índio. A oitava música a ser trabalhada é o Bonde de São Januário, onde o conteúdo abordado pode ser a Vargas. O samba O Bonde de São Januário, de autoria de Wilson Batista, ela foi composta aí por volta de 1940 e interpretada por Ataulfo Alves. Esta música foi censurada pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, o órgão aí criado pelo então presidente da República, Getúlio Vargas. A música pode ser abordada justamente no contexto aí Estado Novo. A nona música a ser trabalhada é A Rosa de Hiroshima, que é cantada por Secos e Molhados. Conteúdo a ser abordado a Segunda Guerra Mundial. Trata-se de um poema escrito pelo cantor e compositor Vinícius de Moraes. O poema recebeu esse nome como um protesto sobre as explosões de bombas atômicas ocorridas na cidade de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. Criado em 1946, o poema foi primeiro publicado no livro Antologia Poética. Mais tarde, em 1973, os versos foram musicados e ganharam corpo na voz do grupo Secos e Molhados. A décima e última música a ser trabalhada é Eu Não Matei Joana d'Arc, juro que não. Música de Zé Cabaleiro, versão original de Camisa de Vênus. O conteúdo a ser trabalhado, a Guerra dos 100 Anos. A heroína francesa Joana d'Arc se tornou uma figura mítica após ter ajudado a França a ganhar a Guerra dos 100 Anos. Por alegar ter visões e ouvir vozes, ela foi, infelizmente, aí levada à fogueira em 1430. Professor, professora, alunos, graduandos queridos, essa então é a proposta metodológica de hoje.
músicas que podem aí agregar muito aos nossos conteúdos e trazer essa proposta mais lúdica para os nossos alunos compreenderem cada vez melhor as aulas de história. Um forte abraço e sucesso na aula!